possamos entender, ó Pai, que Tu tem para cada um de nós águas profundas, ó Senhor. Aleluias, aleluias. Toma direção, Deus.
Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Irmãos, aquele que trouxe os seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar enquanto estaremos adorando ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
mesmo, Senhor, pelo Teu, Senhor. Deus, pelo Teu mover sobre as nossas vidas, ó Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção de poder ser chamado Teu filho, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de adoração, Senhor, esse momento de louvor, ó Pai. Oh, Deus, obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui na Tua casa, está vendo essa live, Senhor. Sabemos, ó Deus, o quão bom, Senhor, é adorar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Senhor, agradecemos também a vida, Senhor, de cada irmão que trouxe até o altar os seus dízimos, suas ofertas, Pai. Senhor, sabemos o quão grande tem sido a Tua mão sobre as nossas vidas, o Teu superabundar sobre nós, Senhor. Deus, Tu não tem deixado faltar, ó Pai, e somos gratos a Ti, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Deus, que possamos ser mesmo gratos a cada dia, Senhor, e ter em nosso coração, Senhor, acima de tudo, Senhor, a gratidão a Ti, Senhor, pois Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus que não tem deixado, Senhor, faltar nada a nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Passa a palavra ao pastor. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? Aprendemos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E o Senhor tem muito para nos ensinar, não é verdade? Quem não se imagina aí pedindo para o Senhor, Senhor, vem, me dá uma instrução, né? Fala uma coisa para mim, diz para mim fazer alguma coisa, né? Quem que não imagina isso, né? Acho que todo mundo imagina isso, todo mundo gostaria, não gostaria? Agora imagina Deus chegando para você e falando, filho, filha, faça tal coisa, a última coisa que você queria fazer. Imaginou isso? A gente, por ter um Deus tão maravilhoso, tão bom igual nós temos, né? A gente fica imaginando Deus vindo e falando conosco, e falando coisas boas, né? Coisas boas aos nossos ouvidos. Coisas que nós queremos ouvir, né? Agora eu fico imaginando Deus chegando para nós e dizendo para nós fazermos algo que nós não queremos fazer. Talvez fosse a última coisa que a gente quisesse fazer. E talvez bata em nós assim, bata no nosso peito um certo arrependimento. Por que eu falei para ele vir falar comigo, né? Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Muitas vezes acontece de Deus... eu não vou dizer pedir, porque Deus não pede. O dia que Deus pedir, irmãos, Ele deixa de ser Deus. Você vê algum pedido de Deus na Bíblia? Não existe. O que existe? Existe ordem. Existe ordem. Deus chega e Ele ordena, porque Ele sabe que Ele é Deus. Aí, como diria o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim o ditado? Quem não tem juízo, desobedece e aí acaba sofrendo algumas consequências ou reage de formas que muitas vezes demonstram como nós quando o Senhor fala conosco. Dei essa introdução para a gente entrar no nosso personagem de hoje, porque eu quero falar a respeito de um homem que recebeu uma palavra do Senhor, recebeu uma ordem do Senhor, e ele não reagiu muito bem. Ele não gostou, na verdade, da ordem que ele recebeu de Deus. Quem já está imaginando quem é? Não tem mais de um na Bíblia, né? Mas tem um clássico, né? Tem um clássico. Quem? Vamos ver se vocês acertam. Jonas. Jonas, abre aí em Jonas. Abre aí no livro de Jonas, vamos falar um pouquinho
não de Jonas, nós vamos falar um pouquinho de nós. Porque o que Jonas fez é algo que nós fazemos também. E aqui Jonas, ele demonstra um pouquinho das reações humanas diante das ordenanças de Deus, diante dos mandamentos de Deus. Jonas, pode abrir aí, abre no último capítulo, no capítulo 4. Eu vou ler aqui o primeiro 4 para depois a gente voltar. Jonas capítulo 4, 2 versículos eu vou ler para vocês, para a gente poder entender um pouquinho o que a gente vai falar a respeito de nós mesmos, com relação a Deus e a palavra dele. Versículo 4 e versículo 9 do capítulo 4, tá? Então Jonas capítulo 4, versículo 4 e versículo 9. Olha lá, versículo 4 diz assim: e o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Uma pergunta. Deus faz uma pergunta para Jonas. Você acha que é razoável essa sua raiva? Amém? Acharam aí? Jonas é pequenininho, eu estou vendo que tem gente procurando. Jonas, o livro de Jonas é pequenininho. E o versículo 9, que diz assim: então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? No versículo 4 e no versículo 9, Deus faz a mesma pergunta para Jonas: você acha razoável a sua raiva? Para a gente poder entender um pouquinho, antes de eu começar a entrar no contexto de Jonas, para poder entrar no nosso contexto, eu queria dizer que existe algo na nossa vida que a gente faz que atrapalha o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, atrapalha a nossa vida. Porque quando a gente complica a forma com que nós lidamos com o nosso relacionamento com Deus, quando a gente complica a forma, o jeito que a gente reage àquilo que Deus nos colocou para fazer, nós, consequentemente, atrapalhamos nossa vida, de uma forma geral. A gente acaba dando voltas que não precisava dar. Lembra do povo no deserto? Lembra do povo no deserto? Acaba dando volta que não era para dar. Acaba, muitas vezes, adiando uma promessa. Lembra de Abraão? Abraão quis dar um jeitinho na promessa de Deus e ele acabou adiando a promessa. Em 13 anos, mais precisamente, ele adiou a promessa de Deus para a vida dele em 13 anos. Sem contar que ele acabou atrapalhando o relacionamento dele com Deus. E qual é o ponto? O ponto é como nós agimos, ou como nós nos permitimos agir. Eu quero fazer um paralelo aqui entre razão e emoção. Razão e emoção. Quando nós somos levados pela emoção, nós atrapalhamos aquilo que Deus coloca para a nossa vida. Por mais que fé não seja muito racional, nós temos que ter uma fé racional. Porque aquilo que nós não podemos alcançar, aquilo que nós não podemos imaginar, aquilo que nós não podemos ver, não compete a nós, compete a Deus. É isso que a palavra ensina. Então a fé não é crer que as coisas vão acontecer, simplesmente. A fé não é crer que tudo vai dar certo. A fé é crer que Deus sabe todas as coisas, que Deus está sob o controle de tudo. Então, se Ele me dá um direcionamento, eu vou e faço o que Ele falou, porque eu creio que Ele sabe o que está fazendo. Entendeu? Então é racional, não é emocional. Quando a gente permite que o emocional
vá à frente da razão, é que nós começamos a nos atrapalhar, é que nós começamos a atrapalhar a ação de Deus na nossa vida. Vou ver aqui uma sequência de coisas que aconteceram com Jonas. Se você quiser voltar para o capítulo 1, quero ler aqui uma sequência de coisas que aconteceu. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve conhecer a história de Jonas, mas só para a gente poder recordar um pouquinho e também usar a Bíblia como base. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Então nós temos aqui Jonas, que havia recusado o envio de Deus, né? Para a gente poder contextualizar, Deus havia chegado para Jonas, Jonas era um profeta de Deus, e falou: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, quero que você vá para a cidade de Nínive, para que você vá pregar lá na cidade de Nínive, porque eles estão em pecado e eu quero que eles ouçam a minha mensagem, eu quero que eles se arrependam e quero que eles voltem para os meus caminhos. Só que Jonas, assim como muito de nós, sempre querendo que Deus fale conosco, sempre querendo que Deus nos dê uma direção, sempre querendo que Deus diga para nós: você é meu filho querido e eu tenho uma missão especial para você. Né? Todo mundo quer isso, não quer? Que Deus chegue para nós e fale assim: meu filho, minha filha, eu tenho uma missão especial para você. Jonas também era assim. E aí Deus fez isso. Filho, eu tenho uma missão especial para você, você vai para Nínive e você vai pregar. Jonas devia falar assim: uau, o Senhor confia em mim para pregar para aquele povo? Só para vocês terem uma ideia, Nínive era uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Ainda hoje uma cidade com mais de 120 mil habitantes é uma cidade grande, não é? Agora imagine naquela época. Imagine naquela época, era uma big cidade, era uma grande metrópole. Imagina Deus chegando para você e falando: você vai pregar em tal cidade, uma cidade enorme. O que Jonas deveria fazer? Uau! O Senhor mandou eu ir lá? O Senhor confia em mim para isso? Não era isso? Só que, como eu disse, era a última coisa que Jonas queria fazer. Sabe por quê? Porque ele não gostava deles. Jonas não gostava de Nínive, não gostava dos habitantes de Nínive. Ele tinha ranço deles. Jonas não queria. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Jonas tinha medo de ir lá e pregar para eles, ou que qualquer outra coisa. Não é verdade, porque o livro de Jonas é tão pequeno e está aqui, está escrito, não sei por que inventam outras coisas. Está muito claro que Jonas não queria pregar lá, porque ele não queria que eles recebessem o perdão de Deus. Ele vai falar isso para Deus lá no capítulo 4, nós vamos chegar lá. Jonas não queria que eles recebessem o perdão de Deus, porque Jonas não gostava deles. E olha aí que coisa interessante. Aquilo que todos nós queremos, que Deus chegue para nós e fale: você vai fazer isso. Aconteceu. E aconteceu o que eu disse que acontece também com muitos de nós. Quando recebemos uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor, ele não gostou. Ele não gostou. E então Jonas, levado pela emoção, ele foge. Eu vou fugir. Eu vou fugir da presença de Deus. E vamos ler aqui o versículo 5. Porque Jonas, ele pega então esse barco e vai. A intenção dele era ir para Tarsis para fugir. Mas então, versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia
profundamente. Aconteceu uma tempestade naquele navio. E toda a tripulação, todos os que estavam no navio estavam apavorados. E Jonas lá dormindo. Continuando. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Amém? Amém. Então Jonas, ele recebe uma ordem do Senhor para que ele fosse para Nínive e pregasse em Nínive, para que o povo de Nínive se arrependesse dos seus pecados e se convertesse ao Senhor. Jonas, levado pela raiva, ele então não vai. Ele vai em outra direção, ele foge em direção a Tarsis, porque ele não queria fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E tudo isso aconteceu. Enquanto eles estavam no navio, veio uma grande tempestade, e ali os marinheiros todos desesperados. Então descobriram que a causa era Jonas, e Jonas confessa ali: de fato sou eu mesmo o culpado por tudo isso. Me joguem no mar que vai tudo se resolver. É interessante, né? É interessante quando a gente toma uma atitude errada, as consequências que vêm. E quando a gente percebe que tomou a atitude errada e começa a reconhecer os nossos erros, Deus já começa a trabalhar a nossa vida, não é? E Deus vai trabalhando a nossa vida, só que Ele vai permitindo que a gente aprenda com isso. Porque Deus podia, no momento em que Jonas reconhece que o problema é ele, Deus podia já ter acalmado tudo, não podia? Bom, já que você reconhece que é você, eu já vou acalmar tudo e você volta, não é? Você pega e volta e vai fazer o que eu mandei. Mas Deus sabe que existe um tratamento para ser feito, não é algo simples. Beleza, você reconheceu, está tudo resolvido. Isso é interessante para nós, porque a gente muitas vezes pega a direção errada, a direção que Deus não mandou a gente pegar, a gente vai fazer outra coisa, ou a gente vai fugir daquilo que Deus mandou a gente fazer, e aí as coisas começam a dar errado, as coisas começam a sair do controle.
E chega num ponto que a gente reconhece, está tudo dando errado porque eu tomei a direção errada. Não é? Chega um momento que a gente reconhece, de fato, eu tomei a direção errada e tudo isso que está acontecendo por culpa minha. A gente reconhece, a gente se arrepende, e a gente fala, Senhor, a culpa é minha, a culpa é minha. Aí a gente quer que tudo se resolva na hora, porque eu já reconheci. Mas eu já reconheci, por que agora tudo não se arruma de uma vez? Né? Por que Deus não faz um milagre aqui e não arruma tudo de uma vez? Deus poderia. Ele poderia resolver o erro de Jonas naquele momento ali, não podia? Podia resolver o erro. Mas isso ia consertar a pessoa? Não. Por quê? Jonas reconheceu que aquilo estava acontecendo por culpa dele, mas isso não significa que no seu interior ele tinha mudado. Isso não significa que no seu interior ele tinha dito, não, aquele povo realmente precisa da palavra do Senhor. Isso ainda não tinha acontecido na vida de Jonas. E Deus sabia que esse trabalhar na vida de Jonas precisava acontecer. Isso ainda precisava se desenvolver na vida de Jonas. Ele ainda precisava reconhecer algumas coisas ainda na vida dele. E ele ficou ali 3 dias no ventre do grande peixe, na baleia provavelmente, né? Provavelmente é uma baleia. Para conseguir comportar um homem dentro do ventre, provavelmente uma baleia. E ele fica ali 3 dias, conforme a palavra nos diz aqui, 3 dias e 3 noites ele fica ali. Então, diz que Jonas ora ao Senhor, que é justamente o capítulo 2 aqui, ó. Jonas vai orar ao Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam através de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonaram aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Jonas, ele pega o barco para seguir para Tarsis. Por quê? Por que está escrito aí que ele foi para Tarsis? Porque ele queria fugir da presença de Deus. Amém? Aí está escrito que ele estava rumo a Tarsis porque ele queria fugir da presença de Deus. E vocês perceberam o foco da oração de Jonas? Perceberam? O ponto mais angustiante da oração dele é quando ele diz que não está sentindo a presença de Deus. Que ele não estava sentindo a presença de Deus. Às vezes nós fazemos coisas e nós não pensamos exatamente naquilo que nós estamos fazendo.
Na verdade, tudo que Jonas queria era não pregar para os ninivitas. Tudo que ele queria era não pregar para eles. Ele não queria, de fato, ficar longe de Deus. Mas ele sentiu o que é estar longe de Deus, quando ele desobedeceu aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E ele percebeu que o maior problema na vida dele naquele momento não era ter sido jogado de um barco no meio de uma tempestade, não era ter ficado no meio do mar aberto, não era ter ficado todo enrolado por algas, não era ter sido engolido por um peixe. O problema que ele tinha era não sentir a presença de Deus. O problema era não estar com Deus. Ele percebeu que as atitudes erradas levavam ele para longe da presença de Deus. Que ser levado pelas emoções, fazendo aquilo que ele não deveria fazer, justamente o levava para longe da presença de Deus. Ou seja, naqueles 3 dias ali, eu fico imaginando, gente, 3 dias dentro de um peixe, gente. Se a gente ficar 3 dias preso dentro de casa, sem nada para fazer, a gente já meio endoida, né? Imagina dentro do peixe. O que você faz 3 dias dentro de um peixe? Tenta imaginar. Você não tem nenhum celular para mexer, né? Além de você estar fechado, é escuro. Não tem entrada de luz. Você não vê nem a famosa luz no fim do túnel não existe. Olha, se tem uma coisa que você pode fazer esses 3 dias é pensar. Se tem uma coisa que você pode fazer é pensar. Muitas vezes Deus nos deixa em lugares, Ele permite que a gente vá para lugares para falar assim, agora para pensar. Aí você vai pensar. Agora chegou a hora de você parar, porque agora não tem mais para onde você correr. Agora não tem como mais você ficar tentando resolver as coisas. Não tem como mais você fazer nada. Agora ou você pensa, porque já não tem mais nem outra coisa para você fazer aí, Jonas. E eu fico imaginando esse homem ali dentro, esses 3 dias, pensando. Se é a pior coisa que tem, Senhor, é ficar longe do Senhor. A pior coisa que tem. Fui às profundezas, como ele disse aqui na oração, eu fui nas profundezas. E o Senhor me alcançou lá. O Senhor me alcançou lá. E é interessante porque no final da oração ele já está agradecido. Olha que interessante. No final da oração ele já está agradecido. Porque ele entendeu que Deus colocou ele ali para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse refletir naquilo que ele estava fazendo. Dando sequência, versículo 10 do capítulo 2, diz assim: E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. É interessante, né, como Deus usa, Ele usa o que Ele quiser, né? Deus usa o que Ele quiser, quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A gente bola tantas coisas, né? A gente pensa em tantas coisas de como a gente podia fazer isso, como a gente podia fazer aquilo, mas quem na vida já imaginaria, vou usar um grande peixe para o meu trabalho? Quem já imaginaria isso, um negócio desse? Ninguém, né? Tenho certeza que vocês já imaginaram muitas coisas assim. Coisas bem diferentes.
Mas eu tenho certeza que vocês nunca imaginaram usar um peixe. Uma das coisas mais incríveis de Deus, irmãos, é que como a gente leu lá no texto de Isaías, na abertura do culto, eu nem tinha imaginado como os textos se encaixavam tão bem. Porque lá em Isaías, que a gente leu, Isaías 66, Deus fala assim: o que adianta vocês construírem coisas? O meu trono é no céu. O meu trono é no céu. Não existe absolutamente nada que vocês possam construir que me faça fazer alguma coisa ou querer alguma coisa. Porque tudo que existe, existe porque eu fiz. Olha que coisa incrível. Crer no Senhor, agir de uma forma racional e não emotiva. O primeiro erro de Jonas, 2 erros de Jonas, tá? O primeiro é tomarmos cuidado com as nossas ações. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Porque Jonas, ele agiu de forma errada, levado pelos seus sentimentos, levado pelas suas emoções. Ele acabou agindo de forma errada. A segunda coisa, nós vamos avançar um pouquinho agora, vamos lá para o capítulo 4. Eu vou ler primeiro do versículo 6 ao versículo 11. Diz assim, Jonas 4, do 6 a 11, diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas, no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável a sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Bom, antes de eu explicar, né, como é que Jonas chegou aqui, eu queria dizer que o segundo problema, a segunda coisa que nós devemos pensar para não agirmos levados pela emoção. A primeira eu já falei, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. A segunda é, nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Preste atenção nas coisas que Jonas disse. Primeiro a gente viu, né, as coisas que ele fez. Agora vamos ver as coisas que ele disse. Mas para a gente poder entender o que ele disse, a gente precisa pegar o contexto. Bom, Jonas foi engolido pelo peixe. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomitou Jonas na praia. E Jonas então foi para Nínive, foi pregar em Nínive. E é interessante porque Nínive era uma cidade tão grande que, se nós vermos aqui na palavra, a Bíblia nos diz que para que ele pudesse percorrer ela a pé, demorava 3 dias também. Olha que coisa interessante, né? 3 dias pensando dentro do peixe para depois pregar 3 dias em Nínive, né? Ficar 3 dias pregando em Nínive. Porque ele chegou em Nínive, ele começou a pregar, depois ele tinha que caminhar um dia. Aí ele pregou no segundo dia, depois ele tinha que caminhar mais um dia para que ele pudesse pregar e assim, vamos dizer, alcançar toda a cidade. E ele pregou
em Nínive, ele obedeceu a Deus, ele pregou em Nínive, e acreditem, o povo ouviu. O povo ouviu. E o povo reconheceu que estava em pecado, e o povo se arrependeu, e o povo temeu, e o povo se vestiu de roupa de saco, e o povo clamou, e o povo recebeu perdão. Gente, Jonas fez o que Deus mandou. O Senhor disse assim: vá lá, que você vai pregar, eu vou te falar o que você vai pregar, eu vou te falar o que você tem que dizer para o povo. E Jonas foi e falou, depois de ter fugido, engolido e tudo mais, né? Mas dessa vez ele foi e fez, ele obedeceu. Ele converteu uma cidade inteira. Tem noção? Que coisa incrível. Quem não queria fazer isso, gente? Chegar a pregar para uma cidade e a cidade se converter. Quem aí ficaria super feliz? E Jonas ficou como? Sabe como que Jonas ficou? Com raiva. Jonas ficou com raiva. Mas ele não fez o que Deus mandou? Fez. Não aconteceu o que era para acontecer? Aconteceu. E foi justamente por isso que Jonas ficou com raiva. É por isso que eu falo, essa história de que Jonas tinha medo dos ninivitas, não tem nada a ver. Porque Jonas, ele vai falar, olha aqui, versículo 1 do capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Por quê? Porque Deus falou assim para Jonas: Jonas, vai lá e prega para eles, fala que eles estão em pecado, e que se eles não se arrependerem, eu vou destruir Nínive. Jonas não tinha medo dos ninivitas, ele não tinha medo de ser destruído com a cidade. Na verdade, Jonas, ele tinha certeza que o povo ia ouvir e se arrepender e Deus ia perdoar eles. Por isso, ele não queria fazer. Você já teve que fazer alguma coisa por alguém que você não queria? Ou você já sentiu que Deus estava colocando assim, ajuda essa pessoa, e você falava assim, qualquer uma, Deus, fala outro nome, fala outra pessoa, essa não. É mais ou menos isso. O problema de Jonas não era ir para um lugar pregar e as pessoas se converterem, o problema era as pessoas, era o lugar. Ele não queria que aquelas pessoas fossem abençoadas, e ele sabia que se Deus entrasse naquele lugar, elas iam ser abençoadas, elas iam ser perdoadas. E Jonas aqui então no capítulo 4, ele está dizendo justamente isso para Deus. Está vendo por que eu fugi para Tarsis? Porque eu sabia que eles iam ouvir, e eu sabia que o Senhor não ia destruir ninguém, o Senhor ia perdoar, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é um Deus bondoso. E vamos dizer assim, nesse momento eu não queria tua bondade. Nesse momento eu queria teu fogo. E então depois disso, Jonas ele sai de dentro de Nínive e ele sobe num monte onde ele consegue ver a cidade. Ele sobe num monte bem alto, onde ele consegue ver a cidade. Mas antes disso, né, no versículo 3, Jonas diz assim: agora, Senhor, peço que me tires a vida, aquilo que a gente estava falando. Novamente,
Apesar de Jonas ter refletido dentro do peixe, ter obedecido o Senhor, ido e pregado em Nínive, e as coisas terem acontecido, novamente Jonas é levado pela emoção. Novamente ele deixa a razão de lado e ele é levado pela emoção. Fica com raiva e ele fala o que não devia. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí sim, no versículo 4, o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas tinha uma expectativa. Sabe qual era a expectativa de Jonas? A expectativa era mais ou menos assim: isso não vai durar muito tempo, eu vou ficar aqui e eu ainda vou ver essa cidade ser destruída. E então o Senhor, ele faz um teste com Jonas. Na verdade ele vai dar uma nova lição para Jonas, em que o Senhor faz uma planta crescer justamente para que dê sombra para Jonas, confortável, né? Para Jonas ficar confortável. E nós já lemos essa parte em que a planta cresce e Jonas fica ali confortável nela, passa um dia confortável. E como nós vimos, no dia seguinte o Senhor manda um verme naquela planta, que aquela planta morre, ela seca. E para ajudar um pouquinho, o Senhor manda um vento, um ar quente. E Jonas, além de não ter mais a proteção da sombra, ele ainda fica até com falta de ar, que diz que ele quase desmaia de calor. Então Jonas volta a murmurar. Ou seja, novamente ele não cuida do que ele fala. Ele não cuida das palavras que saem da boca dele. E então Deus vai trazer essa lição para Jonas. Jonas, presta atenção, Jonas. Você acabou de ser contraditório. Incrível Deus, né? Vou usar um peixe. Agora eu vou usar uma planta e o verme. Deus consegue ensinar com qualquer coisa, né? Falou: Jonas, você tem compaixão de uma planta. Você consegue ter compaixão de uma planta que você não fez esforço nenhum. Foi você que plantou ela? Foi você que fez ela crescer? Não, você não fez nada. Você não fez esforço nenhum. Mas você consegue ter compaixão dela. Você não acha, Jonas, que eu tenho que ter muito mais compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas? Em outras palavras, Deus está dizendo para Jonas: Jonas, usa a razão. Para de ser levado pelas coisas. Usa a razão. Porque quando você é levado pela emoção, você acaba fazendo aquilo que você não deve fazer. Você acaba agindo errado. Suas ações são erradas. Suas palavras são erradas. Você acaba agindo e falando coisas que você não deveria. E consequências vêm para isso. Já quando você usa a razão da fé, irmãos. A fé racional. Crer naquilo que o Senhor está nos guiando. Crer naquilo que o Senhor está nos dizendo. É claro que para nós, em muitos casos, parece muito lógico. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente, na maioria das histórias aqui, a gente já conhece o começo, meio e fim. Para nós é muito lógico algumas coisas, né? Por exemplo, o pessoal, vou voltar, o pessoal do deserto, o povo do deserto. Para cada um de nós aqui seria muito lógico, quando eles chegaram em Canaã, mandaram os 12 espias e voltaram. Se perguntasse aqui para nós: e aí, gente, a gente entra ou não entra? O que a gente responderia? Ninguém responderia nada? Misericórdia. O que a gente responderia? Entra, não é?
Por quê que a gente responderia isso? Porque a gente já conhece a história. A gente já sabe que o povo falou, não entra. E por conta disso ficaram 40 anos no deserto e não entraram depois de 40 anos. Todos os adultos, com exceção de Caleb e Josué, não entraram. Por quê? Porque eles foram levados pela emoção e não pela razão. Porque o que Caleb estava falando, presta atenção, mandaram 12 espias, voltaram, 10 espias, falaram o quê? Ah, aquela terra está cheia de gigante, a gente não aguenta com eles não. Parece que eles estão falando algo racional, mas Caleb chega para eles e literalmente ele mandou eles calarem a boca, está lá em Êxodo. Literalmente Caleb falou, gente, cala a boca. Deus falou que essa terra é nossa. Não interessa o tamanho deles, interessa o tamanho de Deus. A gente entra, a gente consegue, a gente tem que entrar. Foi o que Deus prometeu. Parece que os 10 estavam pensando racionalmente e Caleb era o louco da fé, não parece? Mas é o contrário. É o contrário, por quê? Porque a fé de Caleb é que era bem estabelecida. Então, na verdade, o único racional ali era Caleb. Porque, na verdade, ele estava usando a fé dele racionalmente. Gente, foi o que Deus falou. É racional, é lógico. Se ele falou, ele está com a gente, as coisas vão acontecer. Só que o povo preferiu ouvir os outros 10. Foram levados pelo medo, foram levados pelas emoções e perderam a promessa. Perderam a promessa. Outro que eu citei, Abraão. Ele tinha uma promessa, Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho da promessa. Só que tanto Sara quanto Abraão foram levados pela emoção. Olha, a gente pode fazer uma coisa diferente. Pega Agar. Abraão ainda, mas será? Sim, vamos lá. O que é isso? Foram levados pela emoção. Só para vocês terem uma ideia, Abraão tinha 86 anos quando Sara falou isso. 86 anos, quando ele teve Ismael. Quando Sara fala para Abraão, pega Agar. Aí ele vai lá, se deita com Agar e tem Ismael. Ele tinha 86 anos. Deus se calou. Não falou com Abraão até ele ter 99 anos. 13 anos de silêncio de Deus. Mais ou menos como Jonas, Abraão sentiu a ausência, a falta de Deus. Por quê? Porque ele se afastou quando ele não fez aquilo que Deus tinha, ele não acreditou totalmente naquilo, na promessa que Deus tinha feito para ele. Ele não acreditou e não esperou o momento certo. Ele perdeu 13 anos, fora as outras consequências que vieram depois e existem até hoje, as consequências desses atos. Desde aquela época até hoje, ainda sofrem consequências por causa disso. Percebe as consequências? Por agirmos da forma errada, por não de fato levarmos a palavra do Senhor, como a gente leu também lá em Isaías, no início do culto, quando Deus diz assim, eu ouço aqueles que tremem diante da minha palavra. Eu estou com aqueles que tremem diante da minha palavra, em outras palavras, aqueles que me ouvem. Aqueles que me ouvem fazem aquilo que eu faço. Fazem aquilo que eu falo. Num contraponto, e eu não gosto nunca de fazer uma mensagem e não colocar Jesus no meio. Jesus é levado para o deserto e todas as tentações de Satanás para Jesus queriam ganhar ele pelo seu lado emocional.
Satanás, o diabo, percebeu que Jesus estava fragilizado. Porque ele estava em jejum, porque ele estava no deserto, ele percebeu que ele estava fragilizado. Ele falou, vou ganhar esse cara. E ele tenta, literalmente, né? Ele tenta Jesus de todas as formas ali. De todas as formas. Jesus não caiu em tentação porque ele ficou na palavra. Nós vemos que todas as tentações que o diabo lançou sobre Jesus, Jesus rebateu com a palavra, com a Bíblia, com a própria palavra. Ele não se deixou se levar pela conversa de Satanás. Porque não sei se vocês repararam, Satanás, o diabo, ele fez com Jesus a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Vocês sabiam? Ele fez exatamente a mesma coisa. Porque ele chegou para Eva e falou, Eva, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Porque a única coisa que te difere de Deus é que ele tem o conhecimento do bem e do mal e você não. Se você comer, você vai ser igual a ele. E quando ele chega para Jesus, ele fala assim, se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo, você vai ser o maioral. Eu te dou reinos, eu te dou tudo, você vai ser o maior. E muitas vezes o inimigo, ele tenta nos levar, ele tenta nos tirar daquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas, ou mostrando um caminho mais atrativo, ou tentando nos mostrar que aquilo que Deus quer não é bom. Assim como Jonas, ele não enxergava aquilo que ele estava indo fazer como uma coisa boa. Porque ele não queria que aquele povo fosse alcançado. E sabe o que é mais interessante? O livro de Jonas acaba com um ponto de interrogação. A última coisa no livro de Jonas, olha aí, o último versículo do capítulo 4. É um ponto de interrogação. A gente não conhece o final da história de Jonas. Olha que interessante, a gente sabe o final da história de quase todos os personagens da Bíblia, de quase todas as pessoas na Bíblia. Mas a gente não sabe o final da vida de Jonas. A gente não sabe o que aconteceu depois. Assim como a gente também não sabe o final da nossa vida. A gente também não sabe o nosso. Mas a gente sabe o que pode acontecer se nós formos levados pela emoção e agirmos de forma errada. Se tomarmos atitudes erradas, se falarmos coisas erradas. E também sabemos o que Deus pode fazer na nossa vida, assim como fez na vida de Jonas, se nós crermos em Deus e fizermos aquilo que Ele nos coloca, aquilo que Ele nos ordena fazer. Eu tenho certeza que o Senhor tem para mim e tem para você algo tão especial, assim como Ele teve na vida de Jonas, assim como Ele teve na vida de tantos e tantos outros. Ele também tem nas nossas vidas. E Ele quer que nós creiamos nele. Não só quando as coisas estão boas. Ele quer que a gente creia nele em todo o tempo. Ele quer que nós, cada um de nós, possamos ouvi-lo. E tremer diante da palavra dele. Gente, tremer não é medo, tá? Tremer significa crer profundamente, crer naquilo que o Senhor está colocando. Assim como Caleb. Caleb não tinha medo, mas ele tremia diante daquilo que Deus falou. Tanto é que ele falou, gente, eu tenho certeza, a gente entra.
a gente consegue entrar na terra prometida. É essa fé que o Senhor espera de cada um de nós. Que quando Ele diga para nós fazermos uma coisa, por mais que seja a última coisa que nós queremos fazer, a gente entender que se Deus está mandando, opa, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu devo fazer. Amém?